A Elisa é estudante do terceiro ano do técnico em controle ambiental no Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú. Ela já realizou dois projetos de pesquisa na área ambiental e 2 projetos de extensão na área de educação. E desde o ano de 2020, ela participa ativamente na execução do programa Defesa Civil na Escola. Atualmente, ela é nossa estagiária, né, estagiária na Defesa Civil. Então, seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, Franciele. Quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na live. Boa noite. Então, como a Fran já me apresentou, eu sou a Elisa Mariana Wunderlich Pichard, aluna do curso técnico integrado no ensino médio de controle ambiental, né, no Instituto daqui de Camboriú. Então, pessoal, hoje eu vou começar falando sobre a relação entre a defesa civil e os conceitos de prevenção e mitigação, que são justamente os conceitos do nosso módulo 4, juntamente com a educação ambiental. Nós vamos percorrer este caminho de como aplicar a educação ambiental e estes conceitos nas escolas de Santa Catarina. Vamos começar, então. Bom, não é novidade que aqui em Santa Catarina existem muitas ocorrências de desastres ambientais. E como visto no módulo anterior, por favor, ainda não há apresentação, eu vou falar da apresentação depois, obrigada. Como foi visto no módulo anterior, os desastres ambientais, eles podem ser tanto de origem natural quanto de origem tecnológica. E os desastres ambientais de origem natural, eles não possuem nenhuma relação com as atividades humanas, não possuem relação com o ser humano, por quê? Elas são independentes das atividades humanas em sociedade. Então, por exemplo, um ciclone que aconteceu há pouco tempo, né, aqui em Santa Catarina, não tem nenhuma relação com o homem. O homem não pode nem controlar e nem, assim, impedir que aquele ciclone aconteça. Então, cabe, neste momento, a Defesa Civil e a comunidade se unir para prevenir esses acontecimentos e para se preparar para essas ocorrências. Agora, existem também os desastres de origem tecnológica. E aí é que está o problema, porque esses desastres, eles advêm de ações humanas. E ações humanas que não são ecossistêmicas. Vamos prestar atenção nessa palavra. Por que ecossistêmicas? Bom, elas não são nem sistêmicas e nem ecológicas. Vamos aprofundar ainda mais nesses significados. Não são sistêmicas por quê? Visam somente em um único objetivo, ou seja, são ações e atividades humanas que visam somente no objetivo de satisfazer a vontade do ser humano. Muitas vezes não é nem a necessidade, é sim a vontade. E não são ecológicas porque elas são ações em que o homem está se colocando como superior à natureza e que não entende justamente que o meio ambiente é tudo. Por quê? O meio ambiente, segundo o PNAMA, né, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ele é o conjunto de leis, de condições, de influências e interações que abrigam, permitem e regem a vida em todas as suas formas, sendo de ordem química, física ou biológica, ou até mesmo as 3 juntas. Então, se a gente parar para pensar, o meio ambiente é realmente tudo, e essas ações contrariam justamente a própria definição de meio ambiente. Um exemplo claro para perceber as diferenças entre esses dois desastres, origem de desastres ambientais, é o aquecimento global, que foi inclusive uma pergunta feita na live passada. O aquecimento global, gente, por incrível que pareça, ele é natural, ou pelo menos ele era. Em sua origem, ele possui uma origem como sendo um fenômeno natural, porque se não fosse o aquecimento global, nós não teríamos a atmosfera tal como conhecemos hoje, nós não teríamos o ar e a temperatura na qual nós, seres humanos, melhor nos adaptamos. Por quê? Por conta do aquecimento, existe a camada de ozônio que permite que aconteça esse aquecimento global. O que acontece é que, ao longo da história da humanidade, com a primeira revolução industrial, com as seguintes revoluções industriais, com o advento de diversas tecnologias como carros, como aviões, foi se desenvolvendo uma cultura de poluição. A poluição fez com que esse aquecimento global não fosse mais um fenômeno natural, e sim um fenômeno destrutivo, ou seja, um desastre ambiental de origem tecnológica.
Bom, agora pode surgir a pergunta: como nós podemos fazer para reverter esse quadro? Como nós podemos reverter o quadro de uma cultura poluidora para uma cultura de prevenção e de mitigação? Justamente por meio da educação ambiental. E a educação ambiental, na Lei 9.795, ela diz que, no seu artigo 2º, ela diz que é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, tal como a Cleusa falou, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Também, tendo em vista isso, eu cito aqui a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege justamente as matérias e as disciplinas que existem nas escolas públicas de todo o Brasil. A BNCC tem o lema de ser a educação é a base. Portanto, sabendo que a educação é a base, a BNCC propõe que os conteúdos e as disciplinas existentes em cada uma das escolas sejam interdisciplinares, ou seja, que elas se interliguem entre si, dialoguem entre si. Agora, pergunto, por que não juntar a proposta da BNCC de interdisciplinaridade com a definição de educação ambiental, que é justamente a proposta de a educação ambiental estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino, para então se construir, se implementar e introduzir nas nossas crianças, que são justamente o futuro do nosso planeta, da nossa sociedade, a educação ambiental para se constituir uma cultura de prevenção e de mitigação. Agora, eu trago aqui as 9 inteligências múltiplas de Howard Gardner. Peço, se possível, para compartilhar o meu slide, que eu vou explicar para vocês como fazer isso na prática. Aqui nós trabalhamos neste momento até agora com a teoria e agora nós vamos para a prática. Como aplicar, então, a educação ambiental? Já que a educação ambiental, ela está na lei, então nós, não é somente um dever enquanto cidadãos de cumprir a lei, como também nós podemos agora, assim, pensar que enquanto professores, enquanto profissionais da educação, é nosso dever aplicar isso e colocar na prática. Então, vamos começar. Howard Gardner é justamente um psicólogo clínico e cognitivo que desenvolveu a teoria dessas 9 inteligências múltiplas. Segundo ele, os seres humanos têm essas 9 inteligências desenvolvidas, todas desenvolvidas dentro de si, porém algumas em maior ou em menor grau, variando de ser humano para ser humano. Então, nós podemos aqui inovar utilizando a psicologia cognitiva para internalizar a educação ambiental em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tal como diz a Lei 9.795. Certo? Então, vamos passar aqui. Começando com a inteligência visual espacial, que é justamente a associação entre cores, formas e imagens, fazendo com que essa associação permita um maior aprendizado da criança, do adolescente ou até mesmo do adulto, porque a educação ambiental ela é em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, nessa inteligência visual espacial, nós trabalhamos com a matéria de geografia, de ciências, de história, até mesmo de português. Porque por meio dessa inteligência, pode-se passar documentários. Por exemplo, o documentário A Ilha das Flores, que eu cito aqui, que é ótimo. Também outro documentário é A História das Coisas. Aqui também pode-se realizar a atividade da peneira, que eu fiz, eu que desenvolvi e poderei disponibilizar posteriormente no Moodle para os participantes do nosso curso, né, de Defesa Civil nas escolas. E também aqui nós trabalhamos justamente com a parte de associar a cor à forma. Isso faz com que nós possamos incentivar os nossos alunos a desenhar, por exemplo, como é um mundo sem prevenção e mitigação, como são os desastres ambientais que acontecem hoje em dia e como pode ser um mundo diferente. Por que não já questionar e instigar as crianças a pensar em um novo mundo, para que elas, quando crescerem, justamente construam um novo mundo?
Então, nós também aqui, por meio da inteligência visual espacial, podemos associar a forma de um resíduo sólido com a cor do lixo no qual ele deve ser descartado, né? Ensinando desde pequeno as crianças a jogarem o lixo no lugar certo. E aqui, falando em crianças, a gente sabe que o nosso curso ele tem o foco de ser para professores de 6º e de 7º ano, mas a gente viu que muitos professores de anos iniciais e de creches também se inscreveram. Então, cito aqui para esses professores que é por meio dessa inteligência visual espacial que vocês trabalharão com os anos mais iniciais, por meio de atividades lúdicas, que envolvam formas, que envolvam cores, que envolvam a criatividade, certo? Então, aqui vou passar esse slide depois para vocês. Aqui tem todos os conteúdos que eu falei e vocês poderão, professores, consultar isso depois, caso desejem, para realizar algum plano de aula de vocês. Vamos agora para a inteligência linguística verbal. Essa inteligência, ela desenvolve e trabalha com o texto em todas as suas formas, com criatividade, porque o texto ele não é só uma redação. O texto não é só algo escrito. O texto pode ser imagem, o texto pode ser fala, o texto pode ser uma história em quadrinhos, o texto é justamente essa capacidade de expressar e argumentar. Portanto, aqui, claro, nós trabalhamos com a língua portuguesa, com a matéria de português, com professores de português. Porém, professores de espanhol, professores de inglês também podem utilizar dessa inteligência para instaurar a educação ambiental nas suas escolas com os seus alunos. Por quê? Nessa inteligência, o professor pode separar a sala em 2 grupos como uma atividade. Cada um desses grupos vai debater um determinado tema. Cada um vai ficar de um lado, defendendo um lado dessa história, desse tema ambiental proposto. Então, digamos que o tema seja, por exemplo, a instalação de uma multinacional no meio da Mata Atlântica. Bom, um grupo vai defender a preservação da natureza, de não instalar aquela multinacional. E o outro grupo vai defender a instalação dela e a flexibilização das leis ambientais. Se a gente parar para pensar e observar esse diálogo e para onde esse debate irá nos levar, nós vemos que se cada um dos grupos defender somente uma parte, continuar assim com sua mente fechada para observar outro ponto, não se chega a conclusão nenhuma. Portanto, se o professor, neste caso, indicar que os alunos cheguem a uma conclusão em comum, nós chegamos, por exemplo, à industrialização verde, nós chegamos à economia sustentável. E assim o professor pode ir colocando conceitos, assim, de certa forma complexos de uma maneira fácil, ou seja, explicar sobre a economia verde por meio de um debate. E perceber que os alunos que vão construir esse conhecimento por meio de suas próprias falas, dando voz ao aluno. Então, aqui justamente cada uma dessas inteligências, pessoal, são jeitos simples de se passarem conceitos complexos, porque a gente precisa transformar a educação ambiental em algo palpável e absorvível pelo aluno, para que ele realmente integre, internalize esse conhecimento. E como a Cleusa muito bem falou, a educação ambiental, ela é um processo, ela não é só uma única atividade, ela é um processo constante de internalização de uma nova cultura dentro dos alunos. Então, aqui, como eu falei, trabalhar o texto em todas as suas formas. Caminhando, então, para a nossa próxima inteligência, aqui, deixando para vocês o slide de tudo que eu já falei, vamos para a nossa inteligência lógico-matemática. A inteligência lógico-matemática, ela vai perceber e trabalhar a matemática no ambiente. Aqui, por exemplo, até coloquei a regra de ouro da natureza, onde a gente pode perceber a proporção áurea em todas as formas da natureza. E na inteligência lógico-matemática não vai se trabalhar somente a matemática, como também, de forma implícita, se trabalha a álgebra, geometria, estatística, física, mas esses conteúdos ainda não estão na Base Nacional Comum Curricular para o 6º e para o 7º ano, né? Por isso, de forma implícita. Também vai trabalhar com a ética e a cidadania. Vocês já vão entender por quê.
Justamente nessa inteligência, os professores de matemática agora vão entender porque a gente vai trabalhar a modelagem matemática. A modelagem matemática é um meio de se resolverem problemas reais por meio de modelos matemáticos. Então, por que não resolver problemas reais ambientais por meio de modelos matemáticos? Professor, aqui você vai propor para os seus alunos para que eles resolvam questões de caráter ambiental, trabalhando com área de desmatamento, por exemplo, uma área de desmatamento ali em uma determinada região. Qual área que a gente deve ter para reflorestar, para que se tenha uma medida compensatória para aquele lugar que foi devastado totalmente, né? Então, também aqui, como eu falei, a gente vai trabalhar com a ética e com a cidadania. Nós podemos fazer um fluxograma, por exemplo, da quantidade de água que entra em uma cidade e a quantidade de água que sai dessa cidade. Essa quantidade de água que sai da cidade, ela é tratada? Vamos observar qual que é a porcentagem que é tratada. Vamos levantar dados. Essa porcentagem, ela é tratada, ela é destinada corretamente? Existe uma porcentagem que não é tratada? Existe uma porcentagem daquela água que vai, por exemplo, direto para o corpo d'água sem ser tratado? Existem esgotos clandestinos na sua cidade? Por que não trazer todos esses dados e levar, por exemplo, para a prefeitura da sua cidade? E se não existe saneamento básico na sua cidade, né? Atenção, ética e cidadania. Um direito humano básico está sendo negado para a sua cidade, porque precisa existir tratamento de esgoto e tratamento de água. Por meio dessa inteligência, você pode comprovar o que funciona e o que não funciona na sua cidade. E também propor projetos ambientais e de caráter matemático e estatístico para mostrar quão grave é um determinado problema ambiental. Ok? Vamos para a nossa próxima inteligência. Inteligência corporal sinestésica, gente. A inteligência corporal sinestésica é justamente são aquelas pessoas que aprendem por meio das experiências, aprendem por meio do corpo, do tato e utilizam o corpo para conhecer o mundo. Por meio dessa inteligência corporal sinestésica, eu proponho a instauração de um evento anual na sua escola, que é justamente a gincana ambiental. Por que a gente não instaura, por exemplo, essa gincana, que ela é colocada assim de uma forma progressiva, que ela tenha todos os anos, para que ela seja algo que vai se internalizando aos poucos nos hábitos dos alunos. Nessa inteligência corporal sinestésica e nessa gincana, pode-se fazer, por exemplo, brinquedos com sucata. Se forem mais velhos, né, se forem mais adolescentes e não quiserem fazer brinquedos, pode-se fazer diversos outros materiais, por exemplo, fazer puffs com pneus, fazer diversos outros objetos. Tem tanta chance de trazer a criatividade à tona para se trabalhar com resíduos que iriam para o lixo, para reutilizar, reciclar, restaurar resíduos que iriam ser descartados e iriam acabar superlotando ainda mais o planeta com lixo, né? Aqui também pode-se propor que os alunos realizem reciclagem em sua escola, realizem a compostagem também, porque a compostagem, se utilizada na escola, ela pode inclusive gerar renda para a sua escola. Acredite, a compostagem gera adubo. Esse adubo possui um valor econômico. Esse adubo, quando vendido, ele pode justamente propor um projeto para a escola para que essa verba recebida com esse adubo sirva para substituir algumas necessidades da escola, certo? Então, um ponto importante. Eu estou falando aqui, por exemplo, da compostagem, de se fazer na escola, de se fazer a reciclagem na escola, mas todas as atividades que eu estou propondo aqui, elas podem e devem ser adaptadas para o ensino remoto, caso a escola ainda não tenha voltado com as atividades presenciais, sem problema nenhum. Por exemplo, a gincana ambiental pode ser realizada em uma semana onde os alunos mandam vídeos das ações ecológicas que têm feito em suas casas. E também ali a inteligência linguística verbal. Se não há possibilidade de juntar os alunos para se fazer um debate, por que não construir textos onde cada um dos grupos vai construir, tal como vocês, professores, fizeram na Wiki, certo?
cada um vai construindo um parágrafo e vai montando um texto junto, defendendo uma determinada parte ali daquele assunto, onde o professor, depois, com os textos em mãos, pode mostrar para os alunos, por meio de uma reunião online, os pontos certos e errados de cada um, mostrando que a verdade ela não está nem nas mãos de um grupo, nem nas mãos de outro, mas sim no consenso e na união de ambos. Então, passando da inteligência corporal sinestésica para a inteligência musical. E essa daqui é uma das minhas preferidas, porque por meio dessa inteligência musical, o professor pode utilizar a música como um instrumento de ensino e de aprendizagem. Porque a música, ao longo da história, ela sempre acompanhou a humanidade em suas transformações sociais. E o professor pode explicar isso por meio de uma aula para os alunos. Professor, você é professor de artes, e essa inteligência musical não é só de artes, ela também trabalha com o português, trabalha com a história e com qualquer outra matéria que o professor deseje incluir na música. A inteligência musical, ela também pode, como eu estava falando, o professor pode trazer na sua aula, mostrar exemplos de como a música sempre esteve presente nessas transformações históricas. E por que não fazer a música estar presente na transformação histórica de instaurar uma cultura de prevenção e de mitigação nas nossas escolas? Mas é claro. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, o exemplo de um projeto que foi realizado nos Estados Unidos, em Maryland, e esse projeto se chama Growing Up Green, ou seja, Crescendo Verde, aonde um artista de hip hop, ele foi em escolas públicas lá dos Estados Unidos e ensinou as crianças a fazerem compostagem, gente. Olha que coisa linda, por meio, pasmem, do rap. Ele construía letras de rap com as crianças, ensinando aí, dentro da música, ensinando português, no caso inglês, né? Ensinando questões de métrica, de rima, e dentro dessa música ensinou as crianças a lidarem com o lixo, a lidarem com aqueles resíduos. Porque por meio dessa atividade e por meio de todas as atividades que englobam o gerenciamento de resíduos sólidos, fazem com que justamente a criança não veja o lixo como algo ruim, como algo nojento, como a nossa sociedade muitas vezes ainda tem essa consciência de ver o lixo como algo a ser ignorado, de ver os problemas ambientais como algo distante de mim. Gente, lembrem, meio ambiente é tudo, nenhum problema ambiental está isolado, nenhum problema ambiental está longe de nós, porque todos estamos interligados em relações interdependentes entre ser humano, entre sociedade e natureza. Nós dependemos da natureza para viver. Então, aqui o professor vai instigar os alunos a não olharem para o lixo de uma forma ruim, como sendo algo nojento, e sim como algo a ser transformado, tal como os problemas ambientais, coisas a serem mitigadas, prevenidas e transformadas. Vamos para a próxima inteligência, que é a inteligência interpessoal. Aqui nessa inteligência, eu trago outro evento que pode ser instaurado na escola de forma anual, como a gincana ambiental, que é a feira ambiental. A feira ambiental pode ser relacionada com uma feira de ciências, se isso já existe na sua escola. Porque a feira ambiental é justamente trazer a ciência para se trabalhar o meio ambiente. Por isso, a inteligência interpessoal, ela é interdisciplinar, porque ela tem o objeto de estudo como sendo o meio ambiente. Porém, o objeto de estudo, ele vai se adaptando para cada uma das áreas para que o aluno vai trabalhar, com a qual o aluno vai trabalhar dentro da sua apresentação. Porque a inteligência interpessoal, ela é aquela pessoa que precisa compartilhar para aprender. É aquela pessoa que precisa falar e trocar experiências para que se consiga ter um aprendizado efetivo. Então, a criança, quando está explicando o que ela aprendeu, o que ela pesquisou, ela aprende de verdade. Ela consegue aprender aqueles conceitos que ela está ensinando. Então, aqui nessa inteligência, a feira ambiental é uma ótima ideia. Porque o professor, digamos que o professor de artes queira ajudar alguns alunos que têm mais facilidade em artes, daí o aluno vai adaptando para a área que ele se sente mais encorajado em fazer o projeto. Como, por exemplo, eu falei em artes.
Arte mais meio ambiente, arte sustentável. Um artista que trabalha sustentabilidade, Vicky Muniz. Olha que ideia legal. Ou talvez meio ambiente mais história. A história com as conquistas na legislação brasileira do meio ambiente. Ou talvez ainda o meio ambiente e a ciência. Trazer experimentos científicos que demonstram, por exemplo, por que uma parte de terra sem plantas ela acaba deslizando e por que uma parte de terra com plantas segurando com suas raízes a terra não desliza, né? Fazer experimentos, demonstrar, explicar, é isso que contempla a inteligência interpessoal. Aí nós temos uma imagem justamente das pessoas trocando informações para aprenderem. Aqui nós temos a próxima inteligência, que é a intrapessoal. Ela é praticamente o contrário da interpessoal, porque ao invés de se exteriorizar para se adquirir o conhecimento, se interioriza para alcançar o conhecimento verdadeiro. Aqui nós trabalhamos com questionamentos. Questionamentos que vão além da realidade superficial, da realidade aparente, que aprofundam nas relações, por exemplo, de ser humano e natureza, compreendendo as raízes dos problemas ambientais que nós temos atualmente. Então, aqui nós trabalhamos com a história, com as ciências, com a geografia e com a filosofia também, de forma implícita. Porque aqui o professor de história, por exemplo, pode fazer uma aula justamente para o conteúdo de 6º e 7º ano, pode falar ali sobre as revoluções industriais e os seus impactos na sociedade. Como eu falei lá no início da live, não sei se vocês ainda lembram da parte que eu falei ali do aquecimento global. A primeira revolução industrial foi o que deu start para a poluição começar a crescer de forma desenfreada no nosso planeta. Isso não quer dizer que a produção tenha que parar, mas sim que a produção tenha que ser sustentável para justamente sustentar nós que estamos aqui e as futuras gerações, porque o meio ambiente é um direito de todos. Todos nós temos que ter direito ao meio ambiente. Em ciências aqui, o professor também pode trabalhar o método científico, porque o método científico é justamente uma maneira de que os cientistas mais famosos desenvolveram suas teorias, como Albert Einstein, Darwin, porque justamente o método científico ele é o seguinte: observar um acontecimento. Digamos que esse acontecimento é, então, um problema ambiental, uma ocorrência ambiental, pode ser até mesmo uma ocorrência ambiental que tem na sua cidade. Então, a partir dessa informação, o professor vai encaminhar que o aluno compreenda o porquê disso está acontecendo, que ele levante dados e com o levantamento de dados que ele formule uma hipótese e com a formulação dessa hipótese que ele apresente para o professor. E se a hipótese for confirmada, o seu aluno pode ser capaz de criar uma teoria. Então, nós temos também aqui que dar voz aos nossos alunos para que eles sejam capazes e encorajados de pensarem com eles mesmos, encontrarem respostas que não tem no Google. Respostas que eles só vão conseguir compreender olhando para dentro de si e pensando consigo próprios. Certo? Vamos para a nossa inteligência, para a nossa penúltima inteligência, que é a inteligência naturalista. Aqui nós temos a natureza como elemento didático. São as pessoas que aprendem melhor estando em meio à natureza. Sim, existem pessoas assim. Essa inteligência, ela é comprovada por meio dessa teoria de Howard Gardner. Pessoas que aprendem melhor estando em ambientes naturais. Então, por que não? O que melhor, na verdade, do que trabalhar a educação ambiental em um ambiente natural? Bom, por conta da pandemia, nós sabemos que para algumas escolas fica bem complicado de levar os alunos em excursões, de visitar o Projeto Tamar, por exemplo, em Florianópolis, de visitar algum outro local, algum projeto ambiental que tenha mais perto da sua cidade, ou até mesmo de ir em um parque, né? A gente sabe que fica um pouco mais complicado. Então, por que não levar o elemento natural para dentro da sala de aula, até mesmo para uma aula online? Por que não trazer, por exemplo, na matéria de geografia, a professora, o professor explicando sobre as rochas metamórficas e magmáticas? Por que não leva rochas para o aluno ver, sentir a natureza, tocar aquilo que é palpável para ele aprender de elemento natural?
o professor de ciências explicar sobre a diferença entre infiltração e escoamento superficial com um perfil de terra, mostrando uma planta, explicar a fotossíntese mostrando uma planta, certo? Então, essa é a ideia, trazer elementos naturais para se ensinar as crianças sobre a natureza e sobre o mundo. Aqui temos até a ideia de crianças plantando uma árvore, justamente nessa inteligência, a gente pode propor que as crianças plantem árvores e que elas trabalhem com a terra, com a natureza, justamente não vendo aquilo como algo nojento, e sim como algo, assim, a ser honrado, né? Porque é justamente essa natureza que nos dá o alimento, que nos dá aquilo que a gente precisa, de nutrientes, explicar isso. Até o professor de educação física cabe aqui explicar aqui dentro os nutrientes que existem na terra e que podem vir para o nosso corpo, nutrir o nosso corpo, justamente por meio daquela plantinha que a gente plantou, certo? Vamos, então, para a nossa última inteligência. Gente, essa inteligência, ela é um pouco mais profunda do que as outras inteligências, porque ela é a inteligência existencial. E aqui nessa inteligência, nós vamos refletir sobre a nossa própria existência para se encontrar soluções. A palavra-chave da inteligência existencial é encontrar soluções. Por quê? A inteligência existencial, ela não tem uma disciplina só. Ela é transdisciplinar. Ou seja, ela transcende as matérias comuns, tal como a gente conhece, história, geografia, matemática, e ela vai para um campo onde a gente pega conhecimentos de cada uma dessas matérias e aplica esses conhecimentos para se encontrarem soluções, respeitando, é claro, as individualidades de cada uma das matérias, mas aonde a gente pega conhecimentos de cada uma delas para se encontrar soluções. Então, para a atividade dessa inteligência existencial, o professor vai sentar em roda com seus alunos ou vai fazer uma atividade ali online, uma reunião online, onde ele vai permitir que os alunos falem, que os alunos sejam vistos, que os alunos sejam reconhecidos como ativos no seu processo de educação. Porque aqui o professor vai propor um problema ambiental e vão se discutir juntos qual seria a solução ideal para aquele problema. Pode ser um problema em meio micro, como, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade, ou pode ser em meio macro, como, por exemplo, no estado, no país e até mesmo no mundo. Então, eu cito aqui na inteligência existencial a palavra respeito. Pode parecer um pouco fora de contexto, tendo em vista a didática aqui dentro dessa live, porém, a palavra respeito, ela vem do latim, que significa respício. E respício significa olhar para os nossos alunos, perceber como eles podem contribuir de forma ativa no seu próprio processo de educação, o como eles são importantes para a nossa sociedade futura, percebendo a via de mão dupla que é o ensino. Porque não existe aluno sem professor, mas também não existe professor sem o aluno. Então, o professor e o aluno respeitando, ou seja, olhando para a natureza, para os problemas ambientais, podem chegar a soluções poderosas para realmente mudar o mundo como a gente conhece. E assim, nós podemos afirmar cada vez mais de que a defesa civil somos todos nós, pois a educação ambiental somos todos nós, e nós unidos podemos fazer um mundo melhor. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, espero que tenham gostado, e estou aqui para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada a todos. Obrigada, Elisa. Acho que depois dessa... Hoje nós não tivemos uma live, né? Nós tivemos um show, né? Foi excelente a tua explicação. A gente tem vários elogios aí.